Oi, bom dia, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estou um pouquinho atrasada hoje, mas vamos lá. Hoje meu devocional foi sobre Gênesis 25, depois eu vou marcar certinho o versículo, porque não, eu li ele todo, mas o que Deus mais falou comigo não foi nessa parte. E aí eu fiquei pensando, né? O Espírito Santo me tocou e me levou a pensar. Quando desprezamos o que o Senhor tem para nós e as trocamos. Nossa, é forte isso, né? Falar que nós trocamos o que o Senhor deu para nós. E aí eu fiquei pensando na história de Isaac. Isaac, ele se casou com Rebeca e eles tiveram 2 filhos. 2 filhos esses que brigavam dentro do ventre da própria mãe. Na palavra já fala, né, que eles já brigavam dentro do ventre. E que um dia Deus falou para Isaac que dali sairiam 2 nações que estavam em conflito já dentro do ventre. E eu fiquei refletindo, né, sobre isso. E aí eu pensei, né, que provavelmente Isaac, quando ele teve os 2 filhos, né, um ficou sendo o preferido do pai. Né, o meninão, forte. Eu sempre vejo Esaú dessa forma. E Jacó era o trapaceiro, era o malandro, era o filho malandro, mas era o queridinho, o dodóizinho da mamãe. E eles foram criados dessa maneira. Eu creio que eles foram criados dessa maneira, sendo um protegido do pai e o outro protegido da mãe. Fazendo que possa ser que dentro deles, dentro do coração desses 2 irmãos, crescer um sentimento. Um de soberba sobre o outro. Eu sou melhor do que o meu irmão, eu sou o mais velho, eu nasci primeiro. E o outro de até mesmo de uma certa inveja. O meu irmão tem aquilo, eu queria ter o que o meu irmão tem. E aí eu fiquei pensando nessa palavra, né? Quantas vezes nós também somos assim. Quantas vezes nosso irmão tem algo, faz algo diferente e nós ficamos pensando dessa forma, né? Eu também queria ser daquela forma que o meu irmão é. Mas Isaac teve os 2 filhos, né? Tratou os 2 filhos. E Esaú e Jacó cresceram dessa forma. Até que um dia Esaú saiu para caçar, chegou com muita fome. E o Jacó estava cozinhando. E ele falou assim, me dá uma comida. Quero comer, tô com fome. E aí o Jacó, malandro, esperto, todo ligeiro. O que ele falou? Eu te dou, mas você vai me dar o que é seu. Eu quero algo que é seu em troca. Eu quero o seu direito de primogenitura. Você me dá? A gente faz um acordo? E ali, Esaú, sem pensar, por causa de um prato de comida, fez esse acordo com o irmão dele. E isso me fez refletir. Quantas vezes sou eu que troco? Quantas vezes eu troco o dom e trato ele como sem importância? Um dom que Deus me deu. Quantas vezes eu faço essa troca? Troco algo de Deus na minha vida, algo que Deus me deu, algo que Deus me pediu, pela correria do dia a dia, pelo meu trabalho, pela vergonha do que o meu irmão, porque o outro vai pensar. Quantas pessoas deixaram de revelar os dons espirituais, de deixar o Espírito Santo agir através da vida dela, porque tem vergonha do que o meu irmão tá pensando. Eu mesmo já fiz isso. Eu já tive vergonha de estar falando em línguas alto e as pessoas olhando para mim. E por que esse olhar? E por que olhar pro irmão com cara de espanto? Porque ele tá tendo um momento íntimo com o Espírito Santo. Porque ele tá na intimidade dele com Deus. E eu fiquei pensando, fiquei refletindo isso. Que quantas vezes eu faço a mesma coisa, né? Eu também faço essa troca. Eu troco o que Deus me deu pelo que o mundo está me oferecendo, por esse olhar, que querendo ou não, esse olhar é do mundo, não era pra gente ter esse olhar dentro da casa do Senhor, não era pra gente ter esse olhar de julgamento, não era pra gente ter um olhar, nossa, meu irmão tá fazendo isso, nossa, por que aquela irmã tá gritando, nossa, por que aquela irmã tá chorando daquele jeito? Gente, a primeira vez que senti a presença do Espírito Santo em mim, foi uma experiência tão boa que eu não queria sair daquele lugar.
Eu queria ter mantido, ficar naquela experiência horas, dias, eu queria passar por aquele momento todo. Mas aí depois eu comecei a dar importância porque o irmão tava me olhando com cara de espanto. Porque o irmão me deixou intimidada com o olhar dele. E aí eu fiquei pensando, né? Eu falei, nossa, Esaú não pensou que ele tinha uma bênção na mão dele. Esaú não pensou, ele pensou no quê? Na fome dele, ele pensou naquele momento. E ele fez a troca com Jacó. E eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, os seus dons não é para mim. Seus dons não é para mim usar para mim trazer para minha carne, para mim tratar ele como para mim ficar me achando, né? Falo em línguas. Eu profetizo. Eu louvo. Essa voz de anjo que eu tenho. Não é para isso. Deus não te deu um dom para você usar para você. Para você usar para si próprio. Deus te deu um dom para você servir Ele. Deus te deu um dom para você usar na obra dele. É um privilégio. É um privilégio ter os dons de Deus. É um privilégio sentir a presença do Espírito Santo. É um privilégio você orar e saber que Deus está ali do seu lado. É um privilégio você orar, fechar os seus olhos e sentir a presença do Senhor. E a gente trata isso como? Como que eu trato isso? Muitas vezes me envergonho. Muitas vezes troco o que Deus me deu pela correria do dia a dia na minha vida. E isso me doeu tanto, gente. Me doeu tanto, 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 que eu falei, Senhor, me perdoa. Me doeu tanto, tanto. E aí eu vejo quantas vezes, até mesmo para dar um glória a Deus, para falar glória a Deus, a gente não levanta a mão. Quantas vezes eu tô cansado. Eu troco o meu dom, eu troco o privilégio de estar na presença do Senhor pelo cansaço. Eu vou ficar sentada, eu vou louvar sentada hoje porque eu tô cansada. O louvor não é para massagear minha alma. O louvor não é para mim. O louvor é para adorar o meu Deus. O louvor é para adorar o Senhor. Eu tenho vergonha de estar aqui falando. Eu tenho vergonha de chorar, toda descabelada. Mas isso foi algo que Deus colocou no meu coração. Eu também tenho as minhas correrias do dia a dia, mas eu vou parar, mesmo que estiver descabelada. Eu vou parar 10 minutinhos, meia hora, 1 hora, e vou falar com Deus, e vou colocar o meu coração, e vou levar a palavra. Porque eu sou boa? Não. Mas é porque Deus é na minha vida. E aí eu fiquei pensando, Senhor, como nós podemos viver o seu privilégio? Como nós podemos viver isso sem entristecer? Porque quando a gente deixa de fazer a vontade de Deus, a gente está entristecendo o Senhor. Quantas vezes Deus fala assim, vai lá e ora por aquele irmão que está lá do outro lado da rua. E a gente fala assim, eu? Eu vou fazer isso? Eu vou lá orar? Nem conheço aquela pessoa. Eu nem sei quem é. Quantas vezes a gente tem medo de dar um abraço numa pessoa? Não vou abraçar ele. Ele tá sujo. Quantas vezes a gente deixou de fazer a vontade de Deus? E entristeceu o Espírito Santo. E entristeceu Deus. Gente, isso falou demais comigo. Falou demais porque eu também já fiz isso. Quantas vezes a gente faz isso? E eu lembrei um dia, na minha igreja, eu tava louvando, e aquele dia eu rasguei meu coração para Deus. E eu falei em línguas. E aí, quando eu abri o olho e vi ao meu redor, tinha um irmão que tava me olhando de cara espantado, de cara feia. E eu fiquei com tanta vergonha. E aí depois eu conversando com outras pessoas, eu falei. E aí a pessoa falou assim, eu não falo em línguas porque às vezes a pessoa julga. Mas o
O mundo está deixando de fazer alguma coisa? O mundo está deixando de fazer a pornografia, de trazer do jeito que tá? Não, o mundo não tá. Por que eu tenho que sentir a vergonha de expor a vontade do Senhor na minha vida? Porque eu tenho que me abafar. O mundo tá gritando. O mundo precisa que pessoas se levante e que permita viver o sobrenatural de Deus. Permita ver esse sobrenatural. Permita ter esse encontro com Deus. Tem pessoas gritando, sedentas de Deus na rua. E a gente precisa de Deus na nossa vida. Nós precisamos permitir o Espírito Santo, através de nós, tocar o outro irmão. Deus, ele usa quem ele quer, da maneira que ele quer. Nós precisamos permitir viver o sobrenatural de Deus. Nós precisamos permitir levar adiante a palavra de Deus, porque o mundo não para. O diabo não para. Ele tá aí, ó, trabalhando. E nós? E o que nós estamos fazendo com o que Deus nos deu? E aí, me peguei depois em lendo, isso tudo me levou em Mateus 5, do 13 ao 16, onde Jesus fala na parábola sobre o sal da terra e a luz do mundo, que nós somos o sal e a luz. O que o sal faz? Jesus fala lá, o sal, se ele perde o sabor dele, ele não serve mais para nada. E a luz? A luz, a gente trancar ela num lugarzinho, se você pegar uma luz e fechar ela na sua mão, o que ela vai estar iluminando? O que ela vai estar iluminando? Assim somos nós. Se a gente nos cala, se nós nos abafamos, se nós deixamos que o mundo grite e não fazemos nada, nós nos trancamos dentro de nós, nós também não ajudamos nada. Nós deixamos de ser o sal da terra e a luz do mundo. Nós deixamos de ter sentido. E aí, para finalizar, para uma reflexão, na verdade, vou deixar uma pergunta para vocês. Quantas vezes trocamos nossos dons, assim como Esaú trocou a primogenitude dele? Quantas vezes trocamos nossos dons? Trocamos o direito que Deus nos deu, os dons que Ele nos presenteou, e nos abafamos e perdemos nosso sabor. Fica com isso. Fica com essa reflexão. Porque nós somos chamados para fazer a diferença. Não troque isso. Não troque o que Deus te deu. Não troque isso. Permita que o Espírito Santo te use. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu me coloco diante de Ti. Eu me coloco e suplico, Senhor, tem de misericórdia de mim. Me perdoa, Pai, quantas vezes eu senti intimidação, quantas vezes eu me envergonhei do que não tinha que me envergonhar. E permiti, Senhor, que coisas do mundo, Senhor, crescessem ao meu redor e eu não fiz nada. Quantas vezes, Senhor, deixei de fazer a Tua vontade porque, tenho medo disso, tenho medo daquilo. Quantas vezes eu permiti que o medo me paralisasse, Pai, mas eu peço a Ti, Senhor, que não permita mais isso na minha vida. Ao contrário, Senhor, que o Senhor faça a Tua vontade em minha vida. Que seja a Tua vontade, Senhor, não a minha. Que eu possa viver o que o Senhor tem para mim e não o que eu quero para mim. Pai amado, Pai querido, eu peço a Ti, Senhor, apresente Teu Espírito Santo em cada passo que eu der, em cada direção que eu olhar, Senhor, que a Tua presença esteja comigo. Visita, Senhor, os lares dos meus irmãos que estão ouvindo essa oração neste momento. Que eles também foram chamados a fazer a diferença, Senhor. Que nós possamos ser essa diferença. Que nós possamos ser o sal da terra e a luz do mundo. Pai amado, Pai querido, obrigada. Obrigada, Senhor, pelo dom que o Senhor me deu. Obrigada pelos talentos. Obrigada pela minha família. Obrigada pelos meus pastores, pelos meus líderes. Obrigada pela vida, Senhor. Pai amado, Pai querido, eu peço a Ti que o Senhor me use. Que o Senhor me use conforme a Tua vontade. Que tenhamos um bom dia, uma quarta-feira abençoada, Pai amado.
E que nós saibamos refletir, Senhor, que não permitamos mais, Senhor, trocar o nosso alimento, nosso dom por um alimento. Que não trocamos mais, Senhor, os dons que o Senhor nos deu, não deixamos eles se abafar. Que o Espírito Santo possa fazer um renovo na vida de cada um de nós. E eu te agradeço e glorifico o teu santo nome, Senhor, pois tudo é para a tua honra e glória. Obrigada, meu Deus, pelo teu amor. Obrigada pela tua misericórdia. Obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Que Deus abençoe vocês. Tenham um bom dia. Beijo.